A Universidade Estadual do Piauí está promovendo pesquisa para identificar a percepção dos piauienses sobre a pandemia do novo coronavírus. Sobre o assunto, o repórter Eliezer Rodrigues conversou com o professor doutor em História, Leonardo Carvalho. Professor, por gentileza, eu gostaria que o senhor trouxesse preliminarmente as informações relativas ao objetivo dessa pesquisa de campo. Não, por conta da pandemia, nós não podemos fazer nada de campo, né? Então, em relação à ida, a entrevistar as pessoas, saber como está a situação, né, de uma doença que vem se alastrando rapidamente em toda a região, em todo o estado, a gente acaba tendo que desenvolver ela de maneira remota. Então, para isso, a gente acabou desenvolvendo um questionário que o cidadão ele vai poder acessar remotamente, ou seja, do seu celular, do seu computador, e ele vai poder responder as questões que a gente colocou para que nós possamos compreender como que ele está lidando com a pandemia, não só de uma perspectiva individual, mas também social. Ele vai acessar de maneira online e vai responder diversas questões relacionadas à estrutura da sua região, em nível de saúde, sobre a pandemia, como que ela entende questões sociais, como o auxílio de R$600, né, dado, né, entre aspas, pelo governo federal, para que ela possa subsistir sem precisar ir ao trabalho. E em relação ao Piauí, em especial, nós estamos lidando com um estado que ele é caracterizado pela baixa qualidade dos indicadores sociais, não é? Então, se nós pegarmos, por exemplo, o IBGE recente, nós temos ali uma média per capita do cidadão, do rendimento dele, de mais ou menos R$500, 496. Então, é preciso entender como que a saúde pública ela tem chegado até esse cidadão, né, não só na capital, mas também, né, no estado como um todo. Vocês acreditam no impacto diferente da pandemia, a depender da classe social, nível de instrução? Já é possível observar esses fatores? Sem dúvida, isso num contexto amplo, um contexto mais geral. O que tem se percebido é que regiões, mesmo nos grandes centros urbanos, como São Paulo, Rio de Janeiro, quem mais sofre é a população periférica. E se a gente ainda fazer um recorte maior, é a população negra e pobre. Então, o que a gente tem como base com isso? Em que as periferias, seja dos estados, ou mesmo dos grandes centros urbanos, sofrem muito mais com a doença do que as populações de classe média, de classe alta, ou concentradas numa renda melhor distribuída. Então, no caso do Piauí, é preciso entender como que está essa divisão e como que um estado que tem essa desassistência socioeconômica que a gente percebe, que tem esses baixos indicadores, estão lidando, especialmente em regiões fora, né, da grande capital, de Teresina. Vocês delimitaram um período específico para a pesquisa? Já tem uma perspectiva de ter dados, resultados desse trabalho? Como a pandemia ela ainda, né, está acontecendo, projetos como esse são feitos meio que a toque de caixa, porque é pela urgência que se apresenta a doença que a gente elabora um projeto. Então, desde o momento em que, antes mesmo de ele chegar ao Piauí, nós já estávamos pensando já numa maneira de contingenciar isso, porque em algum momento isso chegaria até nós. Então, ele foi sendo elaborado mês a mês, enviado ao UESP para uma aprovação, porque também é preciso todo um cuidado ético para que a gente apresente uma proposta em que não vamos colocar, por exemplo, um aluno de graduação entrevistando pessoas na rua, correndo risco. Como que a gente vai fazer isso? Né? Elaborar um plano da maneira remota, com um questionário, elaborar um panorama por meio de bibliografia teórica, de como que a gente vai apresentar questões relacionadas à economia, à sociedade. Então, é um projeto que já vem de meses, mas está sendo aplicado mais recentemente, à medida também que a sociedade ela consegue ter uma visão geral do que está acontecendo, ela já tem usufruído do sistema de saúde, ela tem percebido a atuação do poder público e ela consegue agora dialogar um pouco melhor, ter uma percepção um pouco mais orientada do que aconteceu com a sua região ou com ela mesma. Esses dados vocês pretendem encaminhar às autoridades? De que forma eles podem ser usados?
Com esses dados em mãos, nós podemos traçar um paralelo de como que a sociedade ela percebe a sua própria realidade. E aí funciona um papel muito interessante das ciências humanas, da sociologia, da história, é que com esses dados nós podemos oferecer para as autoridades públicas as necessidades básicas da sociedade em termos de saúde pública. Então, o que o indivíduo percebe que falta na sua região, com uma pandemia que maximiza totalmente a ideia de necessidade, de profilaxia, de higiene, nós podemos, em conjunto com o poder público, atuar pontualmente em questões de saneamento, em questões de materiais hospitalares de necessidade básica, como respiradores, né? A gente tem, por conta da Covid-19, a necessidade de respiradores em questões de UTI, etc. Mas existem problemas de respiração que vão continuar após a pandemia. Então, é preciso fazer agora uma engenharia na saúde para que a gente consiga desenvolver determinados setores a terem equipamentos e terem verbas também para cuidar do trato respiratório.